Luiz Fabiano ontem no Boa Noite Fox. Vamos ouvir. Luiz Fabiano vai ficar aí no São Paulo, Ricardo? Ele está tratando. Agora tem especulações, é muito cedo para se falar. É um ídolo do São Paulo. Vamos deixar ele recuperar, cabeça boa. Tenho encontrado ele quase todos os dias. Tenho falado com ele. E, é claro, vamos deixar isso um pouco para frente. É muito cedo. Está se recuperando. Pode ficar 2, 3 meses ainda parado. Vamos esperar, aguardar. Agora seria um grande reforço para o São Paulo também. Tá na cara que o São Paulo está querendo ver como é que vai ser a recuperação dele. Ele vai passar por uma avaliação médica e se o departamento médico do São Paulo der sinal verde, ele vai ser contratado, pelo que o Ricardo Rocha falou. 2, se o 3 São Paulo meses, não o contratar, fica claro, pelo menos para mim, a leitura que eu tenho disso tudo é que ele foi reprovado no exame médico do São O Paulo. Luiz Fabuloso, vamos supor que esteja bem, tá? Vai jogar no São Paulo esse ano, na tua opinião? Se ele estiver bem? Se ele estiver legal. Ele tá com 37 anos, também não dá pra gente querer que seja o Luiz Fabiano de 10 anos atrás, tá certo? Mas hoje, Eu não contrataria. Isso vai inibir o surgimento de garotos da base do São Paulo, entendeu? Eu não contrataria. Já passou o tempo do Luiz Fabiano no São Paulo. Eu acho que ele deveria, por exemplo, ele tem todo o direito de continuar a carreira. Todo o direito. Eu estou respondendo do ponto de vista de São Paulo, da instituição. Eu não contrataria. Como, por exemplo, o time, eu estava vendo aí na internet agora há pouco, o time ideal do Dorival, do São Paulo. Marcos Guilherme, Nenê, Cueva e o Diego Souza. E o Brenner. E o Trellis? O Trellis vai ser a reserva. E o Brenner? O Brenner não pode sair do time. Então, percebe? Aí os caras contratam jogadores sem um técnico pedir. Sabe, é difícil. O cara tem que administrar o vestiário. Depois não é sobra pra quem? Pro técnico. Porque não é simplesmente chegar e falar assim, escuta, eu não pedi, não vai jogar. O Zinho sabe disso. Tô errado, Zinho? Eu tô certo. Se eu estiver errado, você me diz. Não. O raciocínio é esse. É duro você administrar isso. Aí o São Paulo vai e contrata o Luiz Fabiano. O Dorival não pede. Por exemplo, não sei se é o caso. Aí ele vai, eu preciso botar o Luiz Fabiano pra jogar. Porque é duro administrar um vestiário com um cara como o Luiz Fabiano. Aí ele tem o Diego Souza. O que ele vai fazer com o Diego Souza? Aí vou jogar aberto, vou tirar o Marcos Guilherme. Porque Diego Souza, Nenê e Cueva. Não, vou tirar o Cueva. Mas o Cueva, a diretoria... Percebe, gente? É complicado. É complicado. Eu acho que o São Paulo contratar o Luiz Fabiano agora não vai ajudar em nada. Primeiro, que ele já não é mais aquele Luiz Fabiano. E segundo, que tem esse problema todo que eu acabei de mencionar. Ô, Fabinho, você traria o Luiz Fabiano de volta para São Paulo esse ano? Eu já não teria contratado se fosse o Vasco no ano passado e também não contrataria se fosse o São Paulo. Eu não acho que ele tem de encerrar a carreira, não é isso? Essa é uma decisão do jogador. Quem vai decidir a hora de parar é ele. Nenhum de nós, ninguém de fora deve dizer isso a atleta nenhum. Uma decisão individual. O atleta percebe que já não dá, enfim. Mas eu acho que por o estado físico do Luiz Fabiano, que sempre foi um jogador que teve muita contusão, para jogar um campeonato de Série A no Brasil, campeonato muito forte, muito exigente, mais do que forte, exigente, eu acho que ele já não tem mais condições. Eu acho que ele poderia jogar numa Ponte Preta, por exemplo, a Série B, talvez. Ele poderia jogar num time de Série B, acho, né? Tô dizendo isso. Sempre foi um bom jogador, mas eu acho que as últimas passagens dele pelo Brasil, no São Paulo e no Vasco, já não indicam que ele pode ser um jogador muito útil. E o São Paulo tem um ataque que a gente já está falando aqui faz tempo. E esse Brenner é um lento. Que tá vindo com tudo, hein? Do meio para frente, São Paulo pode inibir o crescimento desse menino. São Paulo tem Jusilei, tem jogadores pesados, né? Jusilei, o Petros não é pesado, mas o Diego Souza, aí o Nenê, que é um veterano. O Luiz Fabiano, aí você vai botar mais o Luiz Fabiano, você faz um time de Masters, desculpa. E para o que o futebol brasileiro exige hoje, acho que não dá. Zinho, o Luiz Fabiano seria uma boa para São Paulo esse ano? Assim, alguns pontos, né? Eu conversei com o novo diretor executivo do Vasco, o Paulo Pelay, porque é meu amigo, a gente trabalhou junto no Grêmio, na minha passagem pelo Grêmio. Tenho um carinho enorme para ele, desejei para ele sorte nesse trabalho no Vasco da Gama, é muito competente. E o problema do Luiz Fabiano, né, até a gente conversando, é que o Luiz Fabiano precisa se recuperar. Ele vai demorar um tempo.
até aí 90 dias ainda pode acontecer. Bom, o Ricardo então Rocha é o que o falou, entre Ricardo 2 Rocha e 3 falou. meses. Ele está ali no local que é uma casa dele também, o São Paulo, conhece todo mundo, está na cidade dele. Então ele primeiro, em recuperar, está apto a tomar essa decisão de realmente jogar em alto nível. Porque o Luiz Fabiano tem uma imagem, tem um nome e não pode voltar de qualquer jeito. Então eu acho que ainda é uma história, como o Ricardo falou, que vai demorar. Primeiro, o Vasco da Gama está conversando com ele, essa diretoria que tem competência para isso, estão conversando em alto nível, que é o Pelaipe com o Chumbinho. Estão acertando, acho que até o final de semana vai estar acertado isso, a saída dele do Vasco. E aí no São Paulo ele vai se recuperar e eu tô meio que vendo o que o Ricardo Rocha falou. Ele precisa se recuperar e mais na frente vamos ver. Se o São Paulo está num momento muito bom, o Brenner deu conta do recado, o Diego ali na frente também deu conta do recado, acho difícil essa contratação. E aí ele pode parar assim na Ponte Preta, né? Agora, a gente está falando de um cracaço, de um cara que tem uma história maravilhosa e tem que dar o tempo para ele se recuperar. Muito precoce agora, vai renovar, vai ficar. Tem 37? 17. Sabe, ele ainda tem aí 90 dias ainda para estar em forma. Primeiro ele Pascoal, precisa... eu vou perguntar para você. Eu fiz uma pergunta no Twitter, que o torcedor do São Paulo pode responder lá com a hashtag FSCAD Brasil. O torcedor do São Paulo gostaria da volta do Luiz Fabuloso, do Luiz Fabigol. O Murilo, olha, fazendo um contrato de produtividade, acho uma boa. Fazedor de gols, coisa que o São Paulo precisa. O João Pedro fala, pelo amor de Deus, não. O Aposta na Base fala, por um salário baixo, sim. O Rodrigo fala, não. O Sidão Mil Grau fala, o Pascoal Brenner pode sair do time, sim. Brenner é centroavante e não ponta. Luiz Fabiano poderia ajudar na formação dele. Tem gente aqui falando assim, olha... o Luiz Fabiano é ídolo é sempre bem-vindo. Na maioria dos tweets aqui, o torcedor de São Paulo fala, se tiver bem, será bem-vindo. Eu acho que depende muito disso, de como ele vai estar ao final da recuperação dele, como ele terminar a recuperação, se ele bem sentir a traria? vontade. Eu não. Nem ele bem, fala, tô legal. Porque o São Paulo tem outras necessidades, veja. O São Paulo tem necessidade de um jogador que não atue em algumas partidas. O São Paulo tem necessidade de um jogador atuante. O São Paulo vendeu o prato e está pagando por isso. Está pagando o preço de não ter um centroavante que joga praticamente todas as partidas. E é isso que o São Paulo precisa. O São Paulo tem lá um jogador que está atuando como centroavante, mas não é centroavante e tem um centroavante no banco de reservas. Eu acho que essa visão de 2, 3 meses para se recuperar vai cair no que disse o Zinho. Se o time estiver legalzinho, funcionando, funcionando, todo mundo jogando, a coisa funcionando legal, não vai ter jeito de contratar. Outra coisa, o rapaz disse aí que o Brenner é centroavante. O Brenner jogou como centroavante porque não faltava um jogador da posição. O Brenner originariamente é um jogador de lado de campo que entra em diagonal. Na base, ele usou em alguns momentos, o treinador usou como centroavante, e até na seleção brasileira, porque não tinha um jogador específico. Mas ele vai melhor quando joga do lado do campo entrando em diagonal. Ô Facinca, o Jefferson Francis falou aqui, olha, o Luiz Fabuloso será um belo reforço ao tricolor, por carisma, integridade e entrega sobre dedicação. Não será titular, é fato, mas imagine o segundo tempo precisando de frieza, saca um volante e coloca o Luiz Fabuloso e recua o Diego Souza. O torcedor de São Paulo aqui... recua o Diego Souza e sai quem? Não, sai um volante, tira um vira um volante. Tira um volante, põe Vira o Jusilei, bota o Diego Souza. Vira o Jusilei. O torcedor tem muito torcedor de São Paulo que não Mas percebe? Aí você vai fazer o quê com o Jusilei? Que é adorado pela torcida. Não, ele tá falando numa emergência aí, não teve. No segundo tempo. Eu acho que... Falando no segundo tempo. Aí sim. É aquela história do Lugano, né? O Lugano foi um personagem maravilhoso na história do São Paulo, mas quando voltou não tinha mais, né, o mesmo vigor físico, nem técnico, né? Daquilo que é exigido dentro de campo. Ficou esquentando o banco e foi muito mais útil, ou se é que foi útil em algum momento, fora de campo do que dentro. Hoje tem uma função diretiva que pode ter algum cargo burocrático. E pode acontecer a mesma coisa com o Luiz Fabiano. A última grande temporada do Luiz Fabiano em alto nível foi 2012.
Quando ele fez 31 gols. Dali pra frente foram temporadas de 20 gols, 21 gols, que até na média do futebol brasileiro é aceitável, mas muito longe, né, de uma temporada esplendorosa de um atleta. Ele fez 23 na China, só que no Tianjin Quanjian, a segunda divisão da China, não dá para medir o nível técnico competitivo do futebol brasileiro. Então, se a gente pega o histórico do Luiz, ele tem, claro, tido um decréscimo técnico. É absolutamente normal até pela idade dele. E pela última imagem do Luiz no Vasco, foi muito longe daquilo que o São Paulo hoje precisa. O São Paulo não precisa de um jogador que entre no segundo tempo. São Paulo precisa de um centroavante referencial que jogue ativamente, que seja aquele cara que à frente da equipe comande o ataque, né? Que não faça apenas participações esporádicas. Para você ter um atleta de participação esporádica, você põe um garoto da base que vai maturar nessa participação esporádica, que vai crescer. Você tem o Brenner, você tem outras opções, que aí você vai pôr um garoto para mudar o jogo. Ter só um cara ali para, né, em alguma vez ou outra pôr em campo, não serve. O Biel Santista fala que Luiz Fabiano no Santos seria uma ótima. Bom, lá está o Gustavo, que contratou ele no São Paulo em 2011. Aliás, tem informações aí sobre o Santos. Daqui a pouco você vai falar. Alguns segundos aí do programa, vai sobrar minutos para você dar a informação do Santos. 14 segundos. Vamos mostrar agora. Não, tem muito mais, muito mais. Vamos mostrar agora. Mas a história, os números do Luiz do Fabuloso no São Paulo são impressionantes. Vamos mostrar os números do Luiz Fabiano no São Paulo? E é lá no São Paulo, que é o grande clube da carreira do Luiz Fabuloso, cansou de fazer gols. Olha só, 300 e... Quantos jogos está lá? 52 jogos, 212 gols, uma média de 0,70. 78 cartões amarelos. Você quer que eu leia para você? Por favor. Ótimo. Por favorzinho. Porque agora eles aumentaram a fonte. 11 vermelhos, títulos. Ganhou o Rio São Paulo em 2004 e uma Copa Sul-Americana. Desculpa, tá errado, é 2001, né? Foi 2004. O torneio Rio São Paulo foi 2001, não 2004. Você falou que os números são... E uma Sul-Americana que não foi 2013. Foi 2012. Foi 2012. Estamos bem. Os títulos errados nos dois. Agora, ele é o segundo maior artilheiro da história de São Paulo, hein? Mas é o que o Sormani sempre falou, é o artilheiro dos gols inúteis, né? Não, existe, porque o currículo dele no São Paulo, o cartel dele de títulos é muito pobre. O Kaká também é ídolo, ganhou quantos títulos? O Kaká jogou meia dúzia. O Rio São Paulo. Vale a mesma coisa. São Paulo. Eu já falei aqui, o Kaká foi ídolo do Milan. O Kaká jogou bola no Milan. No São Paulo, mas é ídolo do São Paulo. Pode ser, mas no São Paulo ele não jogou bem. O Rivelino é ídolo do Corinthians. Não, o Rivelino é outro cara. É ídolo do Corinthians. Do mundo pela seleção brasileira. É completamente diferente. Mas o Kaká time do Corinthians também naqueles anos 60. O Kaká jogou pouco tempo no São Paulo, não ganhou nada. Saiu o nego xingando. O Kaká, você associa ele, o mundo associa ele ao Milan e não ao São Paulo. Mas o torcedor do São Paulo o trata como ídolo, grande ídolo da história. A gente fala toda hora. O torcedor do São Paulo adora um ex-jogador, cara. Não, tô falando de jogador, Fabinho. O torcedor do São Paulo sempre idolatrou o Kaká. Sempre idolatrou o Kaká. É o seguinte, peraí. Porque ele saiu do São Paulo e fez uma carreira brilhante agora. O Casimiro também fez. Isso. Não pode ser que daqui a pouco... O Casimiro do São Paulo não foi ninguém. Não foi ninguém. Hoje, no Real Madrid, ele é um tremendo jogador. O Casimiro do São Paulo era o Beckenbauer, né? Depois o jogador do São Paulo chamava o Casimiro de Beckenbauer. O torcedor São Paulino tem fetiche por jogador que foi ídolo, ou que deu certo na vida, ou que... O Kaká é isso, o Kaká jogou pouco tempo no São Paulo, na primeira passagem. Pouquíssimo tempo. Aquele campeonato de 2002 que o Santos foi campeão, era o time, era o Kaká, era o Luiz Fabiano, tinha o jogou com você em 94 lá o... Não, não era o Ronaldão. Aquele outro lá, que estava no Cruzeiro, meu Deus do céu. O afro-brasileiro fortão lá. Como é que ele chama, meu Deus do céu? O meio-campo, né? Isso. Como é que ele chama, meu Deus do céu? céu? Que foi pra Espanha. Isso, foi pro que estava nos Estados Unidos agora. Júlio Batista. Júlio Batista, enfim. Era aquele grande time, treinado pelo Oswaldo. Chegou no primeiro jogo, ou seja, era o favorito, pegou o Santos e perdeu os dois jogos. Perdeu na Vila por 3-1 e perdeu no Morumbi por 2-1 de virada. Quer dizer, a história do Kaká, como futebolista, ela é todinha ligada ao Milan. Ele não tem história nenhuma no São Paulo. Vale lembrar Claro, ele vestiu a camisa do São Paulo. É um cara que começou no São Paulo. Ele é um produto da base do São Paulo. Por isso ele orgulha o São Paulo. Exatamente. Por isso, não, mas o Luiz Fabiano... Ele não tem número mas mais do que o Kaká, né? Bem mais que o Kaká. Quem? O Luiz Fabiano? No São Paulo. Não, no São Paulo. A permanência do Luiz Fabiano. Ela é mais longeva, ela é mais do Kaká. Mas também não tem nenhum título especial.
importante não tem mesmo. Ele tem o Rio-São Paulo, ok, muito obrigado. Na época do Rio-São Paulo. Sul-Americana E tem uma Sul-Americana. No segundo tempo não aconteceu. E ele não mas tudo jogou. bem, ganhou. E fez aquele jogo final. Mas tem esse número do artilheiro, né? Mesmo porque você não gosta desse gol, gol, ele não né? jogou. Ele não jogou no Morumbi, porque ele foi expulso no jogo da Argentina. Então, quer dizer, sinceramente... O Luiz Fabiano tem no total, né? Se a gente for contar todas as passagens na somatória, 8 temporadas completas pelo São Paulo, né? Com esses números. E vale lembrar que a grande parte, né, desses gols marcados vem da primeira passagem dele até 2004. De números oficiais que eu contabilizei por aqui, ele tem 118 na primeira passagem, ou seja, lá atrás, né, 2001, 2, 3, 4, ou seja, muito aquém. Quando veio da Ponte. Sim, o atual momento dele é muito aquém daquele Luiz Fabiano, que era um garoto que enchia de fazer gols. Por isso que eu falo, a realidade hoje é diferente. O Luiz Fabiano que vocês têm que se apegar, não é nem o Luiz Fabiano de 2015, 14, é o de 2017. Então, já que você falou, mas então vamos ver os números do Luiz Fabuloso no Vasco. O Facincani está querendo que fale do Luiz Fabiano na atualidade. Vamos colocar no ar o Luiz Fabiano no Vasco. Foram 20 jogos, 6 gols marcados, uma média de 0,30, 8 cartões amarelos e 1 cartão vermelho. Metade dos jogos ele tomou cartão, que é uma característica do Luiz Fabiano, que é um jogador muito esquentado, muito nervosinho e tudo mais. E os números são muito pobres, né? E jogou muito E outra pouco. outra coisa, jogou pouco. esses 20 jogos que ele fez, o Zinho pode me ajudar, o Pascoal, vocês todos, me parece que a maioria foi no Campeonato Estadual. No regional. E foi no No início. brasileiro ele Ele teve as trabalhou com o lesões. seu Vasco? Foi no Não. regional. Ele chegou depois, né? Que é uma Chegou depois. Mangaba. Ele só fez 6 gols. Mas aí veio as contusões, problemas sérios. 7 no Carioca e 12 no Brasileiro. O quê? Pelo Vasco? Pelo Vasco. Ué, então tá errado isso aqui que nós mostramos? Tem 7 no Carioca. Então, Não, jogos. Não, foram 20 jogos. 20 jogos. 20 jogos. 6 gols. Isso. São 12 jogos no Brasileiro, um Não, de Copa só do de Brasil. gols. de gol. Não, de jogos, tô falando. Não, mas nós estamos falando de gol. dos gols, tá. Prestar atenção no programa. Precisa vir mais falando. esperto no programa. Tá bom, vamos lá. Gols marcados, ele Fica tem vendo esses 5 no WhatsApp Brasileiro lá? e 1 no Carioca. 5 no Brasileiro e 1 no Carioca. Então é o contrário do que a gente falou. Agora, na história do São Paulo, vamos ver quem são os grandes artilheiros da história do São Paulo. A qual o Luiz Fabiano faz parte, né, dessa lista aí, que é para poucos. Então vamos colocar aí os grandes artilheiros da história do São Paulo. Agora a produção me ferrou. Mas ele é o Serginho segundo, Chulapa fez Segundo é o Gino 242 gols. Segundo é o seu Gino Orlando, 233. Orlando não. Gino Orlando. Gino Orlandi. Orlando. Não. Gino Orlando. Gino Orlando. Tá certo lá. Gino Orlando, tá certinho lá. Você 233. conheceu ele? Eu também conheci. Ele Gino trabalha... Orlando. O seu Gino trabalhava no Morumbi, com a Isso. voz rouca. Isso. Boa, É Gino Orlando? É Gino Orlando? Não, Gino Orlando. Eu sempre chamei ele errado. Luiz Fabiano, 212 gols. Tu mais bem Teixeirinha, informado. 188. E François Lucena da Silva, Esse jogou muita 182. bola. 182 gols. Quem foi melhor, o França ou o Luiz Fabiano? Para mim, Luiz Fabiano. Quem foi melhor, o Chulapa ou o Luiz Fabiano? Chulapa. Chulapa é o melhor centroavante da história de São Paulo. Embora ele tenha Melhor que o sido... Careca? Tecnicamente o Careca, mas em Tecnicamente sim, mas... Se você montasse o teu São Paulo de Guerreiro todos os jogou muito tempos, também. quem seria o seu 9? O Serginho Chulapa. Serginho Chulapa. Tecnicamente, Tecnicamente, o Careca é mais Careca boa é o melhor de bola todos. do que o Serginho Chulapa. Careca é o melhor Não de tem todos nem também. comparação. Agora, comparação. O seu Serginho era ataque letal seria, dentro da seu área. ataque seria Miller, Chulapa e Zé Sérgio? No lugar do Zé Sérgio, o Mário Sérgio. O Mário era meia, o Zé Sérgio era Não, ponta ele esquerda. jogava aberto pela esquerda. Tanto que não teve uma época que não saía gol, os caras iam para o ataque de São Paulo. Lembra do Paulo César? Zé Sérgio. Paulo César Capeta. Paulo Jogou no Cego, Corinthians depois. Ceguinho e Mário Cego. Como é que é? Como é que era? Paulo Cego, Ceguinho e Mário Cego. Ou o Zé Cego. Ou Zé Cego. Porque saía gol dele. fazia um tempo que o São Paulo não fazia gol. Era a grande gozação dos rivais. Era Ô Zinho, quem seria o seu Mas o meu 11 do São Paulo é o Mário Sérgio. Ô Zinho, quem seria o seu 9 de todos os tempos de São Paulo? Careca. E você? Eu gosto de Serginho Chulapa também, artilheiro, mas jogar técnica, qualidade, mais recursos, o Careca. E você, Pascoal? Dentro da área. Chulapa? Chulapa é incomparável. Você bota esse sujeito dentro da área, é brincadeira. louco. Serginho dentro da área. Sabe o que acontece? Dos que eu vi jogar no São Paulo, o Careca foi o melhor centroavante que eu vi jogar no São Paulo. O problema para colocá-lo no São Paulo de todos os tempos,
ele teria de ter passado a vida inteira dele jogando no São Paulo, e não foi o caso. O Serginho, mas o Serginho fez mais. Não, mas o Serginho fez mais pelo São Paulo do que o Careca. Outra coisa que é mas aí a importante também. pergunta é outra. Não, assim, pra mim, quem era melhor, melhor centroavante? Não é Se pelo você que montasse fez. o São Paulo de todos os tempos, dos que você viu jogar, o seu nome seria quem? Seria o Careca. Isso porque Essa nós é a não estamos pergunta. falando É do isso Toninho aí, Guerreiro, que o Toninho tô Guerreiro jogou no São Não, Paulo. pelos números é o Serginho. Nós vimos, eu e o Sormani, vimos o Toninho Guerreiro jogar. Mas eu te perguntei, qual camisa? Eu não falei pra você escolher entre eles. Eu acho que o Serginho é o melhor deles todos, mas tecnicamente o Toninho Guerreiro era Mas outro se jogador. você montou Mas São o Paulo todos Careca os era tempos, melhor que O ele Careca era também. melhor. mas se você Mas o montou Toninho São era o Paulo primeiro todos os jogador, tempos, você lembrou? quem é o teu 9? É o Pra Toninho mim, Guerreiro? Serginho. E pra Mas eu você, só fiz uma Falareca? menção ao Toninho, que era um Mas se o outro é belíssimo melhor tecnicamente, por que você vai botar o... O Serginho dentro da área, o Serginho. É o kit. Por exemplo, Zinho, Mas no por exemplo. kit o Careca teu era caso. fantástico, Você pô. mesmo falou do dia aqui. Você mesmo falou do quê? As pessoas não te valorizam tecnicamente. Há outros jogadores mais bem dotados tecnicamente que vocês. Blá, blá, blá. Mas, cara, mas você é um puta tremendo vencedor. Você viu o que eu falei? Tremendo vencedor. Um tremendo vencedor. Ele falou um baita... Gente, você é um cara que tem que estar na lista de todos os times. Embora tecnicamente você não tenha tido um brilho como, sei lá, quem que a gente podia colocar? Não, mas é verdade. Zico. O Zico. Pô, mas você é um cara, velho. Se- Todo lugar que você se passou, você ganhou. Tô te entendendo. Tô te entendendo. Fazer a sua seleção de todos os tempos, talvez o Zinho não esteja. Se pedir pro torcedor... Olha. Não, tô falando talvez, gente, calma. Olha, Tô no tirando lugar, o Zinho. no lugar do Lico, ele tirando o Zinho Tô de te lugar entendendo. nenhum. Vai no raciocínio. Se eu pedir para um palmeirense fazer a sua Palmeiras de todos os tempos, talvez o Zinho não esteja também. Agora, se você Né? perguntar para treinadores que ele treinou, eles vão Claro colocar que porque era um vai. jogador sim. Mas é o que importante. o Silvio tá falando. Se era mais importante para os jogadores, para o técnico, que talvez para a torcida e para a imprensa. Claro, claro. O Serginho Chulapa, ele foi campeão brasileiro em 77 no São Paulo. Ele não participou daqueles jogos finais porque ele estava suspenso porque ele chutou um bandeirinha lá em Ribeirão Preto. Vandervaldo Rangel. E a CBF... Mas aquela seleção de 82, se o Careca tivesse... Bem, não era- tivesse... e o Careca, e o Quem seria o centroavante? Então, você sabe Careca bem tá disso. amassado. O Careca era reserva do Serginho. É mentira essa história de que o Serginho se tornou titular por conta da contusão do Careca. Não é verdade. Já vinha jogando. O Serginho era o titular e o Careca era o reserva. E ele se machucou num treino. Você entendeu? Sim. Pode ser até que se o Careca estivesse na seleção, o Tele tivesse mexido durante a competição. O Tele Pode ser. não deu essa declaração? Não. Não, Porque a deu. informação que eu tinha, que ele tinha falado isso. Não é verdade. Tanto, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu trabalhava na revista Placar. Eu fui no aeroporto pegar o Careca. Pegou o Careca? Peguei o Careca. Que bom. Tá bom? E como é que foi? Foi rápido? Foi constrangedor, porque ele, imagino. ele é um cara... E foi na frente de todo mundo? Ele foi. publicamente? O que tá acontecendo? Nós saímos do... Zinho, a gente saiu do Eu não vou entrar nessas polêmicas, mas não. Saímos do aeroporto e a gente tomou um café numa padaria do lado do Placar na Rua do Curtulho. Depois nós entramos lá no Placar e fizemos uma matéria com ele. E você estava vindo de onde? Gente, ele estava vindo da Espanha. Da Espanha. O Careca? Não, foi quando ele se contundiu na seleção brasileira. Quando foi cortado. Quando ele foi cortado na seleção. Ele teve estiramento. Eu fui lá, acho que era o Ronaldo Couto, o alemão, o fotógrafo. Esse cara é alemão mesmo. Tá morando em São Sebastião hoje. Nós tomamos um café numa padaria do lado da Placar, na Rua do Curtume, ali na Lapa. Então, eu me lembro muito bem disso. O Careca não era titular. O titular era o Serginho. Talvez o Tele mexesse naquele time. Não sei. Você vai perguntar pra mim. Se o Careca jogasse naquele time, teria sido melhor? Naquele momento, o Serginho era mais centroavante do que o Careca. Tanto que era o titular da Mas seleção. o Serginho de 82, ele não era o Serginho Chulapa. Ele era o Serginho. Você não entendeu. Você não entendeu o que eu falei. O de 78 era melhor. Não, você não entendeu o que eu falei. Ele foi domesticado, é isso que você quer dizer. Naquela seleção, ele não era o Serginho que estava acostumado Ele foi a ser. domesticado pelo TV. Isso é uma história Ele que não se era conta o seu, também ele na não era o Chulapa. Isso aí, Era uma por outra exemplo, pessoa. Isso, por exemplo, o Não é? Zico, que é o nosso amigo, a quem a gente Ídolo máximo. reverencia demais, o Zico pode contar essa história pra gente. Pode contar. Agora, o grande momento do Serginho foi em 78, gente. Ele era pra ter sido o centroavante da seleção brasileira, ele e o Reinaldo. Reinaldo se Só que machucou. de maneira sacana, a CBD? a CBF, já não lembro, acho que era a CBF, né? 78? Acho que era a CBF. CBF. Suspendeu o Serginho. E tinha uma rivalidade muito grande entre Rio e São Paulo. Hoje em dia, graças a Deus, já não tem mais isso. Porque se o Serginho joga, não tinha como ir o Roberto.
O Roberto Dinamite era um grande atacante aos olhos dos cariocas. Só que o Serginho era melhor que ele naquele momento. E o Reinaldo também. O Reinaldo nem se compara. Tanto que eu falei aqui outro dia, e torno a dizer, o Reinaldo foi mais jogador que o Romário. O Romário fez mais tecnicamente. Ele se machucou. O Reinaldo ele era mais bola. Acabou muito. O Reinaldo era o melhor jogador. O próprio Romário admitiu isso. O Reinaldo era brincadeira, hein? Que o Reinaldo foi influência dele. O Romário falou isso. Habilidade. Então o Romário falou assim, ele jogava mais do que eu? Falou. O Romário mudou, hein? Falou mesmo? Ele falou no programa nosso aqui uma vez. O Romário também. O Romário falando isso é estranho. Então, naquela época, aconteceu tudo isso. O centroavante de 78 era para ter sido o Serginho Chulapa. Bom, Mas não fez uma Copa ruim em 82, não. Não fez. Zinho, brilhante, bonito. vamos ouvir agora o que o Ricardo Rocha falou ontem no Boa Noite Fox, muito bacana ontem, a respeito do Cueva. Vamos ouvir o Ricardo Rocha. O jogador do São Paulo, ele tem que saber o que é o São Paulo. Isso da base até o profissional. E isso é um recado para todos que vestirem a camisa do São Paulo hoje. O Cueva se desculpou, né? A gente acredita nele. É claro que ele teve uma proposta, mas não é bom para o São Paulo. Era bom até para o jogador, mas para o São Paulo não. Então tem que ser bom para os dois. Então a gente conversou com o Cueva, batemos um papo com ele. Ele conversou com os jogadores, com a direção, né? Pediu desculpa. A gente acredita no Cueva, é um baita jogador, né, classificando a seleção do Peru, mas a gente está deixando claro que o São Paulo ele está acima de qualquer atleta. São Paulo é uma equipe forte, que tem história no mundo, não é só no Brasil, já foi campeão do mundo, passado, mas tem história e tem que ser respeitado. Então, nenhum jogador vai ficar acima do São Paulo. Então, ele entendeu isso, conversamos e ele quer jogar. E a gente acredita nele, né, e a tendência é o crescimento desse jogador. Pascoal, precisa saber o que é o São Paulo. Falou o Ricardo Rocha, não é só ele não. Todo mundo que vem aí da base, todo mundo tem que entender o que é o São Paulo. Passou o recado, hein? É que às vezes os caras chegam no São Paulo ou saem da base do time do São Paulo e não terminam a noção que o São Paulo ganhou 3 mundiais, né? Por isso que é legal o Palmeiras dar aquele livro lá pros caras. Não adianta dar, precisa ver se os caras leem. Mas aí você tem que fazer uma provinha depois. Porque precisa conhecer, né? Você viu como é que foi a conversa agora do Valdívia, que ele falou também no programa? O Valdívia conversou com ele, conversou com o Raí e conversou com o Lugano. Olha como é que o cara já chega. Com 3 personagens, 3 caras, os jogadores históricos do São Paulo. Então já tem essa. E os caras vão mostrando para eles o que é o São Paulo. Acho muito legal. O Cueva errou, todo mundo erra. Tem direito ao perdão. E ele já pediu perdão. E eu acho que foi muito bacana o que ele fez, hein? Foi publicamente. O Brasil inteiro viu. Ele pedindo desculpas. Foi se abraçar com o Dorival. Exatamente. Se abraçou e ainda pediu desculpa pro Dorival. Isso. Foi na frente do treinador da seleção do Peru e pediu desculpa pro treinador da seleção do Peru. Morreu. Poxa, o cara tá tentando se recuperar. Dê um voto de confiança a ele. Perfeito, agora, se ele persistir no erro... Aí é complicado. Aí já é, né? Como diz o outro, é burrice. E é dele. Porque ele faz falta pro São Paulo e pra seleção do Peru, muito mais. Muito mais. Porque ele é protagonista na seleção peruana. Tomara que ele amadureça com esse episódio, porque só ele tem a ganhar com isso. Só ele tem a ganhar, porque é a carreira dele. A instituição, São Paulo, fica. O Cueva some. Olha que esse homem tá aqui com a gente aqui, ó. São Paulino, vocês têm que... O Zinho não é esse cara. Vocês estão pegando no pé. Zinho, não é. Não, já parou. Não é. Zinho, deixa eu falar um negócio pra você. Em algum clube que você jogou, pegou um cara que às vezes sobe no salto, que dá, que vira mala, que fica mala, que se acha, que vocês têm que chamar o cara, foi bacana, os próprios jogadores, você mesmo já chamou algum jogador e falou, ô parceiro, como diz o Facincani, fala que tá errado, tá menos, é menos. Não é menos. Não é menos. Você já falou menos? Nunca falei. Zinho. Nunca falou não, né, parceiro? Menos? Não. E esse negócio de chiclete também não tem nada a ver. Falou, eu tenho gravado na Padrão. Cara, eu acho assim... Eu acho assim... Eu posso ser imbecil, mas que ele falou... Falou. O Raí, na entrevista do Raí, eu entendi que o recado foi esse. Foi um papo olho no olho com o Cueva, mostrando para ele como é que é a filosofia de trabalho nossa, minha, do Ricardo Rocha, do Lugano. A fala ontem do Ricardo Rocha também foi essa, que chamou e falou, o São Paulo está acima de qualquer jogador. Nós acreditamos em você e vamos te dar essa chance, essa oportunidade. Agora não tem mais conversa, não tem mais erro. Eu acho que essa demonstração do Cueva de
também expor para todo mundo ali, de pedir fazer aquele sinal ali, mostra que o cara tá querendo realmente se redimir e entrar no caminho certo, né? Chegou, camisa do São Paulo, Morumbi, estádio lotado. Você acha que tem influência do Gareca também? Para aí, Pascoal. Cuidado. Isso, Pascoal. Isso que você fez. Mas ele dá eu olhei, o Pascoal tava assim, eu fiz assim. Um dia eles vão virar essa mesa. Não, mas quase virou. Aqui não tem virada de mesa, não, Pascoal. Repare sempre que Você já viu a mesa no camarim quando você pediu pra trocar a camisa? Pra pôr na roda. Mas você acha que tem influência do Gareca também? O Cueva tem Copa do Mundo também, também. O treinador lá falou, meu rapaz, olha só, você tá no São Paulo, cara. Você tá no futebol brasileiro. É uma oportunidade na sua carreira. Você não pode desperdiçar. E outra coisa, a Copa do Mundo tá aí. Se você não joga lá, se você não é disciplinado lá, isso vai influenciar aqui no meu trabalho também. Porque vai convocar um cara que não joga, vai convocar um cara que está treinando à parte. Então, acho que essa vinda do Careca também, de assistir o jogo, de estar ali, fundamental. E vou conversar com ele depois do jogo. Tenho certeza que até ali, esse trio, Lugano, né, até pelo idioma também, o Lugano deve ter conversado com o treinador, com o Careca, e com o atleta, né, esse relacionamento. Eu perguntei ao Ricardo Rocha como é que é essa montagem ali. E ele falou, o nosso chefe é o Raí fica mais na relação com a direção, eu e o Lugano mais com a comissão técnica e jogadores, e o Lugano, por ter parado de jogar pouco tempo, mais dentro do vestiário também. Então isso é muito legal. Esses caras são os caras de respeito, com imagem maravilhosa, com uma história dentro do clube, dentro do São Paulo, e mostra para esses jogadores como é a conduta de um atleta profissional. Aí não é só o Cueva, não. Todos que estão chegando, mais experientes, os mais jovens, né? E como o Ricardo falou, o São Paulo tem que brigar pela parte de cima. Não é o São Paulo que o ano passado ficou ali brigando pela zona de rebaixamento, né, com a corda no pescoço, né? Então, o São Paulo que esse processo de resgatar, o São Paulo brigar pela parte de cima. E passa pelo comportamento desses atletas, do Cueva principalmente, que é um jogador que, disciplinado, né, com a conduta profissional, ele pode ajudar, porque ele é bom jogador. Você falou corda no pescoço. E o povo, como está? Tá com a corda no pescoço. Tá mesmo. Pra gente encerrar o assunto, coisa linda. Agora que você tá acordado. Você quase virou a mesa aí, também acordou ele. Pra ele acordar. Tá, rapaz. Tá igual o Fatioli. Outro dia eu tava no YouTube e eu vi lá o Fatioli, lembra? Ali impossível dormir. Dormiu, cantando. Saiu em todos aqueles programas. É que entrou uma coletiva, não sei de quem. Sormani, Pascoal, Flavinho, mano, você faz 50 Ele dormiu de babá, tava escorrendo aqui, saiu em todos os programas na época. Dormiu. Ô, Pascoal, pra encerrar o som de São Paulo. E o Valdívia foi? Tá tudo certo? Chegou? Não, o Valdívia tá tudo certo, passou nos exames, já está aprovado, agora falta a apresentação dele como jogador de São Paulo. Contratado ele já estava. Só aí você vai acreditar que ele é jogador de São Paulo? Nós queremos saber se ele já é ou não. Ele já é jogador de São Paulo, então foi contratado. O Valdívia. Eles estão insistindo. Mas qual Valdívia? Não é o Valdívia do Colo-Colo, hein, gente? Fique bem claro. O Valdívia no Colo-Colo ter outra ação contra o Palmeiras para receber 1.400.000. 1.400.000 o quê? 1.400.000 reais. Quando o Palmeiras de bacon. O Valdívia está processando o Palmeiras? Está processando. Depois eu vou falar essa história que é boa. O Valdívia, ex-Inter e Atlético Mineiro, já está contratado pelo São Paulo. Então tá bom. Ô, produção! Chama o Facincani aí pro programa. É Facincani. Cadê o Facincani? Você não falou com o Facincani? Trudec, chama aí o Trudec. Cadê o Facincani? Mata aí. Porque quando eu tenho que falar, vocês cortam. Não apareceu. Palmas pro Facincani, apareceu. Eu sou educado, deixa os outros falar. O Facincani voltou. O Facincani. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.